Bendita seja a Trindade, para sempre seja bendita. Leitura do Ofício das Leituras, dia 1º de agosto de 2023. Memória de Santo Afonso Maria de Ligório, bispo e doutor da Igreja. Nasceu em Nápoles em 1696. Obteve o doutorado em Direito Civil e Eclesiástico. Recebeu a ordenação sacerdotal e fundou a Congregação do Santíssimo Redentor. Com a finalidade de incrementar a vida cristã entre o povo, dedicou-se à pregação e escreveu vários livros, sobretudo de teologia moral, matéria na qual é considerado insigne mestre. Foi eleito bispo de Santa Ágata dei Goti, mas renunciou ao cargo pouco depois e morreu junto dos seus em Nocera dei Pagani, na Campânia, em 1787. Da segunda carta de São Paulo aos Coríntios, frutos espirituais da coleta. Irmãos, quanto ao auxílio em favor dos santos, não é necessário escrever-vos, pois conheço as vossas generosas disposições, e é por causa delas que eu me glorio de vós, junto aos macedônios, dizendo-lhes: a Acaia está pronta desde o ano passado. Aliás, o vosso zelo estimulou grande número de igrejas. No entanto, enviou os irmãos para que estejais mesmo prontos, como dizia, e assim não seja considerado sem fundamento o orgulho que sentimos de vós neste ponto. Com efeito, temo que se alguns macedônios fossem comigo e não vos encontrassem preparados, a nossa confiança em vós fosse motivo de confusão para nós, para não dizer para vós. Julguei, pois, necessário pedir aos irmãos que nos precedam entre vós e preparem com antecedência os vossos dons generosos, aliás, já prometidos, e que esses dons sejam mesmo sinal de generosidade e não de avareza. É bom lembrar que quem semeia pouco colherá também pouco, e quem semeia com largueza colherá também com largueza. Dê cada um conforme tiver decidido em seu coração, sem pesar nem constrangimento, pois Deus ama quem dá com alegria. Deus é poderoso para vos cumular de toda sorte de graças, para que em tudo tenhais sempre o necessário, e ainda tenhais de sobra para toda a obra boa, como está escrito: distribuí generosamente, deu aos pobres, a sua justiça permanece para sempre. Aquele que dá a semente ao semeador, ele dará o pão como alimento, ele mesmo multiplicará as vossas sementes e aumentará os frutos da vossa justiça. Assim ficareis enriquecidos em tudo e podereis praticar toda espécie de liberalidade, que através de nós resultará em ação de graças a Deus. Com efeito, a execução deste serviço sagrado não só provê as necessidades dos santos, mas também faz que se multipliquem as ações de graças a Deus. Experimentando os efeitos desta obra de caridade, eles glorificam a Deus por vossa obediência na profissão do Evangelho de Cristo e pela generosidade da vossa partilha com eles e com todos. E as suas orações por vós mostram a grande afeição que eles vos têm, por causa da graça superabundante que Deus vos concedeu. Graças sejam dadas a Deus pelo seu dom inefável. Dai aos outros e a vós será dado, boa medida, recalcada, sacudida, transbordante, de bom grado vos darão.
Com a mesma medida com que vós medirdes, medidos sereis. Cada um dê conforme lhe diz o coração, não triste ou obrigado. Com a mesma medida com que vós medirdes, medidos sereis. Das obras de Santo Afonso Maria de Ligório, Bispo. Sobre o amor a Jesus Cristo. Toda santidade e perfeição consiste no amor a Jesus Cristo, nosso Deus, nosso sumo bem e nosso Redentor. É a caridade que une e conserva todas as virtudes que tornam o homem perfeito. Será que Deus não merece todo o nosso amor? Ele nos amou desde toda a eternidade. Lembra-te, ó homem, assim nos fala, que foi eu o primeiro a te amar. Tu ainda não estavas no mundo, o mundo nem mesmo existia, e eu já te amava. Desde que sou Deus, eu te amo. Deus, sabendo que o homem se deixa cativar com os benefícios, quis atraí-lo ao seu amor por meio de seus dons. Eis porque disse: quero atrair os homens ao meu amor, com os mesmos laços com que eles se deixam prender, isto é, com os laços do amor. Tais precisamente têm sido todos os dons feitos por Deus ao homem. Deu-lhe uma alma dotada à sua imagem, de memória, inteligência e vontade. Deu-lhe um corpo provido de sentidos. Para ele criou também o céu e a terra, com toda a multidão de seres. Por amor do homem criou tudo isso, para que todas as criaturas servissem ao homem, e o homem, em agradecimento por tantos benefícios, o amasse. Mas Deus não se contentou em dar-nos tão belas criaturas para conquistar todo o nosso amor. Foi ao ponto de dar-se a si mesmo totalmente a nós. O Pai Eterno chegou ao extremo de nos dar seu único Filho. Vendo-nos a todos mortos pelo pecado e privados de sua graça, que fez Ele? Movido pelo imenso, ou melhor, como diz o apóstolo, pelo seu demasiado amor, enviou o seu amado Filho para nos justificar e nos restituir a vida que havíamos perdido pelo pecado. Ao dar-nos o Filho a quem não poupou para nos poupar, deu-nos com ele todos os bens, a graça, a caridade e o paraíso. E porque todos esses bens são certamente menores do que o Filho, Deus, que não poupou o seu próprio Filho, mas o entregou por todos nós, como não nos daria tudo junto com ele? O Senhor cumpre os desejos dos que o temem, ele escuta seus clamores e os salva. O Senhor guarda todo aquele que o ama. Todo aquele que é nascido de Deus não vive cometendo pecados, pois fica nele a divina semente. O Senhor guarda todo aquele que o ama. Oremos. Ó Deus, que suscitais continuamente em vossa Igreja novos exemplos de virtude, dai-nos seguir de tal modo os passos do Bispo Santo Afonso, no zelo pela salvação de todos, que alcancemos com ele a recompensa celeste. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Bendigamos ao Senhor, graças a Deus.